No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, você que nos acompanha pelo Resumo Cast, aqui é o João Cristofolini e seja bem-vindo a mais um episódio com mais um livro para empreendedor. Bom, antes de começarmos a falar sobre o livro dessa semana, eu quero comentar com você que estou gravando esse episódio, na verdade, no dia 8 de julho, na sexta-feira, que é o meu aniversário. E uma grande alegria, uma grande satisfação poder compartilhar no meu aniversário esse espaço para gravar mais um episódio do Resumo Cast, um projeto que está me dando aí tanta alegria, tanto prazer de poder compartilhar com todos os nossos ouvintes um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação sobre livros para empreendedores. Bom, e como forma de agradecimento e como um presente para você, eu, além de estar fazendo aniversário hoje, no dia 8 de julho, estou lançando o meu mais novo livro, o livro Dose de Insight, quebrando paradigmas sobre educação, sucesso, trabalho, empreendedorismo, finanças, espiritualidade e felicidade. É, na verdade, uma coletânea dos melhores textos e conteúdos que eu já produzi em verdadeiras doses de insight para você refletir em todos os aspectos da sua vida. E o meu presente, na verdade, eu estou disponibilizando este livro em função do meu aniversário, que coincidiu com a mesma data do lançamento do livro. Estou disponibilizando esse material, esse livro, gratuitamente na versão digital pela Amazon. A partir de hoje, dia 8, provavelmente você vai estar nos ouvindo na semana seguinte, mas a partir do dia 8 até o dia 12 de julho, na terça-feira, ele vai ficar disponível pela Amazon para você ler completamente gratuito. E se você não conhece pela Amazon, você pode baixar o Kindle e ler qualquer e-book pelo computador, pelo celular ou pelo tablet. E mesmo se você não for ler dentro desse prazo, você pode baixá-lo e ler posteriormente. Tá certo? Esse é o recado que eu queria dar para você antes de começarmos a falar sobre o episódio de hoje. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre um livro que também está em grande ascensão nos dias de hoje, que é o livro As Armas da Persuasão. Como influenciar e não se deixar influenciar, pelo autor Robert Cialdini. Bom, esse, além de ser um livro de vendas, de persuasão, que é uma habilidade indispensável para qualquer empreendedor, inclusive nós vemos recebendo muitas solicitações de livros sobre vendas. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de vender, dificuldade de se comunicar e, consequentemente, de entregar o seu produto, o seu serviço, o seu negócio para o maior número possível de pessoas. Afinal, essa é a função de vendas, ajudar o maior número possível de pessoas. E esse livro especificamente, além de falar sobre persuasão, além de ajudar a vender, ele também é um livro muito importante, como o autor faz questão de ressaltar, para nós aprendermos a não cairmos também em outras ilusões, em outras influências, para não nos deixarmos influenciar por outras pessoas ou por outras empresas. E nesse episódio nós vamos ver basicamente 6 princípios psicológicos básicos que o autor destaca no livro, que é totalmente importante nós conhecermos em relação à persuasão. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, que está começando agora. Seja muito bem-vindo! Olá, aqui é o Gustavo Carriconde e seja muito bem-vindo ao Resumo Cast dessa semana, episódio número 27, onde nós vamos falar sobre persuasão. O livro do psicólogo americano Robert Cialdini foi publicado pela primeira vez em 1984, depois de ele conduzir diversos estudos científicos com profissionais que utilizavam ativamente técnicas para influenciar e persuadir as pessoas. A maioria deles profissionais das áreas de vendas. Desde sua publicação, o conteúdo foi revisado diversas vezes para refletir as ideias e exemplos mais atuais.
O livro vendeu mais de 3 milhões de cópias e já foi traduzido para 30 idiomas diferentes. Para melhor ilustrar os conceitos que são discutidos no livro, o autor apresenta uma analogia presente no mundo animal e descreve uma experiência realizada com filhotes de perus, onde a mãe exerce grande cuidado com seus filhotes enquanto eles emitem continuamente um piar característico dessa espécie. Aparentemente, aspectos como o cheiro e aparência dos filhotes desempenham um papel secundário e a mãe pode parar de cuidar de seu filhote e pode até matá-los caso não escute mais o piar. Os cientistas descobriram isso quando resolveram colocar uma doninha empalhada, que é o predador natural do peru, entre os filhotes, com um pequeno gravador emitindo o mesmo piar característico. E para sua surpresa, a mãe peru cuidou carinhosamente da doninha empalhada, desconsiderando completamente o seu aspecto e diferenças de um filhote verdadeiro. Mas assim que o som gravado parou de ser emitido pela doninha, a mãe peru atacou ferozmente aquilo que ela reconheceu como sendo o seu predador natural. A conclusão foi que as mães perus possuem apenas uma indicação de que aquele é seu filhote, que é o som, o piar característico que eles emitem. Esse é o gatilho, ou seja, o atalho que o peru utiliza para definir se vai cuidar ou atacar. Depois dessa breve introdução, o autor conclui que descobriu que os seres humanos, assim como os animais, também possuem gatilhos e atalhos mentais que, quando reconhecidos, os levam a agir de uma forma pré-estabelecida e padronizada. Mas por que estamos expostos a esse comportamento primitivo? Porque nós não temos tempo, capacidade e nem energia para analisar e catalogar detalhadamente cada cenário e cada decisão que precisamos tomar. Por isso, para determinadas situações, utilizamos comportamentos pré-programados, ou seja, utilizamos estereótipos. Por mais que esses estereótipos, atalhos ou gatilhos mentais não sejam 100% perfeitos e podem até nos colocar em situações indesejadas, eles tiveram um papel essencial nos primórdios da nossa evolução. E nós herdamos a carga genética daqueles ancestrais que sobreviveram, que foram aqueles que possuíam o estereótipo mental de fugir rápido de um possível predador assim que identificado o mais sutil sinal de perigo. Se não possuíssemos esses gatilhos mentais, ficaríamos paralisados, analisando e catalogando cada situação onde precisamos tomar uma decisão. O autor sugere que cada vez mais as pessoas irão utilizar os atalhos e os estereótipos mentais, porque o mundo está se tornando cada vez mais saturado de informações, conteúdo e estímulos que impactam a vida das pessoas. Mas além de cientistas estudando animais, que tipo de pessoa poderia se beneficiar em tocar um áudio para ativar um determinado gatilho mental nos demais? É isso que você vai saber agora aqui no Resumo Cast. Os gatilhos mentais funcionam como algumas leis mentais. Indiferente de você conhecê-los ou não, eles estão em funcionamento. São gatilhos armazenados no seu subconsciente, como o Gustavo comentou, oriundo das mais antigas espécies de animais e de próprios seres humanos, que estão internamente na nossa mente com o objetivo de facilitar alguma tomada de decisão. E esse gatilho, ele pode ser utilizado de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Por isso, a importância de nós conhecermos alguns dos principais gatilhos mentais para podermos, de fato, tomar as melhores decisões como ser humano, como cliente, como consumidor, como vendedor ou como empreendedor. Após identificar a existência dos gatilhos e atalhos mentais, o Robert Cialdini observou que 6 desses atalhos eram tão fortes na espécie humana que praticamente transcendiam barreiras culturais e apareciam no comportamento de pessoas de diferentes países e regiões do mundo. Os 6 atalhos mentais que o livro define como sendo as armas mais eficazes para a persuasão são reciprocidade, compromisso, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Vamos ver cada um deles separadamente.
O ser humano é um ser social e a primeira arma da persuasão que vamos falar é sobre a reciprocidade, que é um comportamento que já trouxe muitos benefícios para a raça humana e nos tornou a espécie dominante do planeta pela nossa capacidade de colaborar e viver em sociedade com nossos semelhantes. Ninguém gosta de ser considerado uma pessoa ingrata, um parasita, um aproveitador. De acordo com códigos de conduta presentes em todas as culturas, você será devidamente menosprezado pelos seus semelhantes caso receba algo e não retribua o que recebeu. Por isso, sentimos um dever, uma obrigação de retribuir tudo aquilo que recebemos. Experimente dar um sorriso para alguém que estiver andando pela rua e uma grande probabilidade de você receber de uma forma recíproca um outro sorriso. Experimente fazer um gesto positivo, um gesto bonito e você tem uma grande probabilidade de também receber de uma forma recíproca outro gesto da mesma sintonia. Experimente fazer um favor para alguma pessoa, algum conhecido, e você também tem uma grande probabilidade, de uma forma recíproca, receber o favor de volta em algum outro momento, em alguma outra circunstância. Naturalmente, nós somos programados para retribuir aquilo que nós recebemos. Se recebemos um sorriso, retribuímos com outro sorriso. Se recebemos uma crítica, muitas vezes retribuímos com uma outra crítica. Se recebemos um gesto de carinho, retribuímos com outro gesto de carinho. E ao observar de uma forma científica esse comportamento do ser humano, naturalmente que o conceito da reciprocidade começou então a ser utilizado também no mundo dos negócios. Se uma empresa utiliza do gatilho mental da reciprocidade, ela também tem uma grande probabilidade de que o seu cliente, o seu consumidor, também retribua de uma forma recíproca. Antes de pedir alguma coisa, você pode dar alguma coisa. Antes de pedir um favor, você pode oferecer um favor. Quando nós entendemos esse gatilho mental, e as empresas nos dias de hoje cada vez mais entenderam esse gatilho mental, e principalmente na era da internet que nós estamos vivendo, é cada vez mais fácil você dar alguma coisa primeiro para depois receber em troca. Provavelmente você lembre de algumas empresas que até hoje fazem isso, estarem no supermercado oferecendo de uma forma gratuita a amostra de algum determinado produto, para que o potencial consumidor experimente, para que ele receba um brinde, para que ele receba algum presente. Em troca, ele tem uma probabilidade muito maior, até pelo gatilho mental, de sentir uma obrigação de comprar, de levar ou ao menos de ouvir o vendedor falando sobre esse produto. Isso incorporado na época digital, na época da internet, acaba sendo ainda mais fácil, já que nós podemos oferecer coisas gratuitas de uma forma digital a um custo muito baixo ou zero. É cada vez mais fácil nós distribuirmos conteúdo, distribuirmos informação em troca, às vezes, de um e-mail, em troca de um lead, em troca, às vezes, de uma possível venda para um negócio. A segunda arma da persuasão é o comprometimento ou compromisso de ser consistente com alguma coisa. A maior parte das pessoas tem a tendência natural de fazer aquilo com o que se comprometem. O exemplo que o livro mostra foi de um experimento onde os pesquisadores foram a uma praia e criaram um cenário onde um ator fingia que esquecia algo de valor e logo aparecia um segundo ator que roubava os pertences do anterior. Diante dessa situação, uma porcentagem muito pequena de pessoas que observavam o acontecimento tentaram impedir o roubo. No segundo cenário, um dos atores pedia que um voluntário qualquer vigiasse os seus pertences por alguns instantes. Logo em seguida, o roubo voltava a acontecer, mas agora, já que o voluntário havia se comprometido a tomar conta dos pertences do ator, a grande maioria dos voluntários tentou impedir o roubo para manter-se consistente com o que haviam se comprometido. Um exemplo mais prático que aparece no marketing é quando somos induzidos a dizer sim para pequenas coisas como: você compraria uma dieta que faz emagrecer 3 quilos por semana? Aí você diz sim e logo aparece uma oferta
ao possível cliente que muito provavelmente irá comprar o produto, pois se sente obrigado a manter-se coerente com o compromisso que assumiu de comprar. Quando eu me comprometo publicamente a fazer uma determinada atividade, eu me sinto na obrigação de ter que fazer aquela atividade porque eu me comprometi. Quando no começo do ano eu me comprometi publicamente através dos meus canais digitais que gravaria um episódio toda semana, esse comprometimento me gerou um gatilho mental e me deixa na obrigação de toda semana cumprir com a minha palavra. Você também talvez já deva ter visto alguém que compartilhou publicamente o seu desejo de emagrecer ou perder X quilos em um período de tempo. Esse comprometimento público ajuda a ativar um gatilho mental de que ele não está fazendo aquela atividade unicamente para ele. Ele está fazendo aquela atividade para cumprir a palavra que ele colocou à disposição aí das pessoas que o acompanham, dos seus amigos, dos seus familiares. A terceira arma da persuasão, segundo o livro, é o princípio da aprovação social, ou prova social, que diz que as pessoas tendem a considerar um comportamento adequado à medida que ele é adotado pela maioria. Segundo o autor, esse é um dos atalhos mentais mais utilizados pelas pessoas, pois ele nos poupa muita energia para descobrir o que tem qualidade e merece a nossa atenção. Afinal de contas, se a maioria das pessoas está interessada, significa que realmente é bom, não é verdade? Nem sempre. Aqueles que conhecem esse gatilho algumas vezes podem ativá-lo para induzir o cliente a ter uma impressão falsa sobre o seu produto ou serviço. Você já ouviu falar da lógica que algumas casas noturnas utilizam de formar propositalmente uma fila na parte de fora, mesmo tendo lugares vagos no interior, só para que o público que passa pela frente tenha a impressão de que aquele é o melhor e mais procurado lugar da noite? Ou talvez você já tenha se interessado por um conteúdo na internet somente porque milhares de pessoas estão comentando e curtindo, e quando consumiu aquele conteúdo descobriu que não tinha tanto valor assim? Por outro lado, se você criou algo de valor que realmente beneficiou o seu público, tem todo o direito de expor depoimentos de pessoas para mostrar nas suas campanhas de marketing os resultados que foram obtidos, desde que sejam depoimentos sinceros e verídicos, e nunca realizados por atores. Nós somos seres sociais e por isso, naturalmente, nós temos uma tendência a seguir as pessoas que estão ao nosso redor, nós temos a tendência a seguir, de uma forma geral, a sociedade como um todo. Por isso, quando eu tenho uma indicação, uma recomendação, um depoimento, uma avaliação de uma outra pessoa próxima a mim, com uma afinidade próxima à minha, dentro do meu círculo de relacionamento, ou qual eu tenho um certo relacionamento, eu tenho uma probabilidade muito maior de fazer aquela mesma coisa. Quando o seu amigo lhe indica um restaurante, você tem muito maior probabilidade de ir até aquele restaurante se talvez você tivesse visto um anúncio do próprio restaurante falando que ele é bom. Quando você vai comprar um livro e no site, na livraria, você vê indicação, recomendação de outras pessoas, depoimentos de pessoas que você acompanha, que você gosta, você tem uma probabilidade muito maior de também comprar e ler aquele livro. Quando você passa em um restaurante, em dois restaurantes, um está completamente vazio e o outro tem fila de pessoas na rua esperando entrar no restaurante, naturalmente você associa com que aquele restaurante ele tem uma prova social. Nós vamos sempre seguir a tendência de seguir outras pessoas porque nós somos seres sociais. Por isso, cada vez mais importante no marketing hoje, principalmente com as redes sociais que estão de uma certa forma revolucionando o conceito da prova social, nós tendemos a ouvir muito mais as outras pessoas, os outros consumidores, pessoas iguais a nós, do que simplesmente ouvir o que uma empresa, uma pessoa fala dela mesma. Tem muito mais valor eu ouvir que um lugar é bom, que um livro é bom, que um restaurante é bom, que determinada coisa é boa por pessoas próximas a mim, do que pelo próprio estabelecimento. E as redes sociais permitem hoje essa facilidade de comunicação, essa facilidade de prova social,
essa facilidade de gerar depoimento e avaliação de uma forma nunca vista antes. A quarta arma da persuasão é a afeição, afinidade ou empatia. Trata-se nada mais nada menos do que a característica natural que os seres humanos possuem de gostar das pessoas que se parecem com elas, colaboram com elas ou lhes prestam algum elogio. Você sabe por que os gerentes de banco normalmente vestem terno e gravata? É porque aqueles clientes que provavelmente lhe trarão as melhores contas e irão consumir os seus melhores produtos também se vestem dessa maneira. Para ativar esse gatilho, você deve entender o seu público e descobrir o que precisa fazer para que ele goste de você. Da mesma forma que deve ficar atento, como consumidor, para aqueles vendedores sem escrúpulos que fingem uma afeição só para lhe empurrar algo que não tenha nenhum valor para você. Novamente, não existe nada de errado em utilizar esse gatilho se você está oferecendo algo de real valor e que vai beneficiar o seu público. Também não existe nada de errado em demonstrar afinidade com o seu público. Afinal de contas, como empreendedor, é o seu público que irá aprovar o seu negócio. E nada mais natural do que gostar e ser gostado por ele. Agora que você compreende essa arma da persuasão, fica mais fácil identificar situações onde alguém possa estar utilizando contra você de forma mal intencionada. Um exemplo muito bacana sobre o conceito da afinidade, da afeição, é alguns princípios que a Apple usa na sua loja física. As lojas da Apple, o varejo da Apple, ele é considerado uma das grandes inovações do varejo. Quando você entra numa loja da Apple, você tem geralmente 2 pessoas na porta para te receber. E são 2 pessoas com perfis, com características completamente diferentes. Às vezes, um homem e uma mulher, uma pessoa loira, morena, pessoas diferentes. Sabe por quê? Porque a Apple entendeu o conceito da afinidade e ela sabe que quando um consumidor entra numa loja, ele tem uma probabilidade de gostar mais de uma pessoa ou outra, de ter mais afinidade com uma pessoa ou outra. De uma forma inconsciente, de uma forma involuntária, nós temos essa tendência de, às vezes, nos gerarmos uma empatia maior ou melhor com uma pessoa, menos com uma outra pessoa. E falando isso no mundo dos negócios, muitas vezes um consumidor, um cliente, ele pode deixar de comprar na sua loja, deixar de comprar na sua empresa, porque ele não teve afinidade com aquele vendedor, com aquela pessoa especificamente. Mas não quer dizer que estivesse uma outra pessoa, um outro vendedor, que ele tivesse gerado afinidade com ele, ele não compraria o seu produto ou o seu serviço. Por isso essa lição para mim foi muito interessante, veio muito de encontro com o que nós estamos falando nesse livro, que a Apple utilizou em oferecer possibilidades diferentes para perfis de pessoas diferentes. Isso dentro do marketing digital, nós não vamos entrar a fundo nesse assunto, mas é muito caracterizado pelas personas. Você identificar qual é a persona do seu negócio e você criar um avatar, você criar uma identidade para aquela persona especificamente e você se comunicar com aquela persona exatamente da forma como ela quer ser comunicada. Isso é muito importante, você entender os diferentes tipos de pessoa e saber comunicar, e saber lidar, e saber vender, e saber oferecer de acordo com cada uma delas. A quinta arma da persuasão é a autoridade. Novamente, estudos científicos foram realizados em diferentes culturas e diferentes cantos do mundo e ficou claro que os seres humanos tendem a aceitar e obedecer e até mesmo comprar produtos e serviços de vendedores ou empresas que possuem o maior número de títulos, realizações, diplomas ou certificados. Quando enxergamos o diploma de um médico na parede do seu consultório, isso já nos poupa muita energia que seria gasta para analisar toda a carreira dele e verificarmos se ele realmente possui a competência necessária para cuidar da nossa saúde. O diploma é o atalho que utilizamos para ter essa certeza. Não por acaso que grandes marcas, grandes empresas usam esse gatilho mental ao buscar celebridades, atores, pessoas famosas, pessoas em evidência na mídia para estampar a sua marca, para divulgar o seu produto, para divulgar o seu serviço ou o seu negócio. Elas sabem que, naturalmente,
o seu potencial consumidor, ao ver uma autoridade perante a grande mídia, naquele produto, naquele mercado, naquela área, tende uma probabilidade muito maior de também querer imitar aquela celebridade, aquela autoridade. Se aquela pessoa está usando, quer dizer que é bom. Se aquela pessoa está dizendo isso, quer dizer que eu posso confiar. Esse é o conceito da autoridade. Empresas da moda usam como autoridade grandes modelos. Empresas de esporte usam como autoridade grandes atletas. Isso vale para todas as áreas. Se você quer comprar um produto para jogar futebol, quem melhor do que o Neymar, do que o Messi, para dizer para você que esse produto é bom? Isso é autoridade, isso vale para todos os mercados e para todos os negócios. Por isso, quanto mais autoridade você tiver no seu mercado, no seu segmento, ou quanto mais você puder relacionar com outras autoridades, maior, naturalmente, é a probabilidade de você comprar um produto, de você comprar um serviço. Finalmente chegamos à última, mas uma das mais utilizadas armas da persuasão: o gatilho mental da escassez. É uma tendência natural da raça humana de valorizar muito mais um produto ou uma oportunidade quando ela se apresenta de forma escassa. Há muito tempo atrás, quando a humanidade ainda vivia nas cavernas, aqueles indivíduos que consumiam os alimentos sempre que surgiam oportunidades, sem hesitar, foram os que sobreviveram e conseguiram transmitir a sua carga genética. Essas características nos acompanham até hoje, mas o gatilho mental da escassez hoje é ativado em cenários diferentes. Você já deve ter passado pela situação onde o vendedor lhe informou que aquele é o último item disponível no estoque. E talvez você nem realmente precisava do produto, mas comprou mesmo assim. Ou comprou alguma coisa só porque lhe disseram que o preço iria aumentar em breve. Ou se inscreveu em um concurso só porque as vagas eram limitadas ou já estavam acabando. Esse gatilho mental é muito poderoso. Entendendo que ele existe, você pode investigar com maior cuidado e identificar se o vendedor está sendo desonesto e criando um falso senso de escassez somente para que você pegue o atalho e compre o produto. Novamente, o autor ressalta que não existe nada de errado em utilizar esse gatilho para mostrar que seu produto realmente tem um valor, que é muito requisitado e está realmente acabando. As armas da persuasão podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Vai depender da honestidade de quem está utilizando. Aprender e estudar essas armas vai fazer com que você tenha mais chances de se proteger ou, se você está vendendo algo, utilizá-las de forma honesta e respeitando o seu público. Tudo que costuma ser escasso tende a ter mais valor. Esse é um conceito básico de economia de oferta e demanda. Aquilo que está facilmente disponível, aquilo que está disponível em abundância, aquilo que é fácil de conseguir, aquilo que é fácil de comprar, aquilo que eu posso comprar em qualquer lugar, a qualquer momento, por qualquer valor, tende a ter uma percepção de valor muito menor por parte do consumidor. Agora, aquilo que é seleto, aquilo que é exclusivo, aquilo que quase ninguém tem, aquilo que poucas pessoas têm, aquilo que é mais caro, aquilo que é mais difícil de chegar, de acessar, naturalmente ele gera um sentimento de escassez, e ao gerar um senso de escassez, ele gera um senso de valor muito maior. Se é escasso, é porque tem mais valor. Se não é escasso, é porque tem menos valor. Esse é um gatilho também utilizado há muito tempo por vendedores, por comerciantes de séculos atrás, usando o conceito de escassez. Agora, novamente, utilizar um conceito de escassez quando um produto não é escasso pode também gerar o efeito negativo contrário. Se eu ofereço alguma coisa aparentemente sendo escassa e aquilo não é escasso, se eu ofereço um produto, ofereço um desconto para você comprar aquele produto até amanhã, e se na outra semana você chegar e eu oferecer o mesmo desconto, eu perdi totalmente o conceito, a autoridade em relação à escassez. Quando alguma coisa de fato é escassa, ela tem que ser escassa. Nós não podemos usar um conceito de escassez e naturalmente não utilizar na prática a escassez. Mais uma vez,
É importante entendermos o conceito da escassez quando nós vamos comprar um produto. Cuidado para não cair em discursos padronizados de vendedores dizendo que é o último modelo, dizendo que é uma promoção que vai acabar só amanhã. Saiba separar e diferenciar o que de fato está sendo utilizado, o gatilho mental da escassez, e aquilo que de fato é escasso e que tem o seu verdadeiro valor. A conclusão final e uma das maiores ideias do livro é que se você conseguir compreender que esses atalhos e gatilhos mentais estão presentes nos seres humanos, vai poder utilizá-los para se destacar dos seus competidores e ressaltar as vantagens e benefícios do valor que você está criando e como a sua solução realmente resolve o problema do seu consumidor. Mas lembre-se, utilize esses conhecimentos com cautela e escrúpulos. Iludir as pessoas e mentir a respeito de algo que você não possui ou não é capaz de entregar pode aparentemente lhe proporcionar uma pequena vantagem a curto prazo, mas ao longo prazo, esse caminho vai acabar com a sua reputação e minar irreversivelmente a sua credibilidade. E aí, nenhuma técnica ou tática vai funcionar mais. Por outro lado, se você é o consumidor de um produto ou serviço, precisa entender que nem todas as empresas e organizações são suas inimigas. Uma campanha de marketing, por exemplo, que lhe informa que determinada pasta de dente é a mais vendida do Brasil, caso realmente seja verdade, está lhe dando uma informação valiosa a respeito daquela marca que deve ser provavelmente uma das melhores. Agora, cabe a você se aperfeiçoar e adquirir conhecimento a respeito dessas táticas para conseguir identificar aquelas pessoas inescrupulosas que tiram proveito dos gatilhos mentais para lhe induzir a fazer algo que você poderia não estar de acordo inicialmente. Além da leitura do livro, que é realmente recomendada, existe muito material na internet que pode ser utilizado para aprofundar-se no conhecimento dos atalhos e gatilhos mentais. E antes de finalizar, falamos aqui rapidamente sobre 6 gatilhos mentais contidos no livro. E eu gostaria de incluir um novo gatilho, um gatilho que não está no livro, um gatilho do meu conceito, que é o gatilho mais importante de todos. O gatilho mais importante de todos, e se esse não for utilizado, nenhum deles tem valor, é o gatilho da importância com as pessoas. Quando você se importa verdadeiramente com as pessoas, quando você se importa verdadeiramente em ajudar as pessoas, quando você se importa verdadeiramente em resolver um problema das pessoas, naturalmente, este é o melhor e o maior de todos os gatilhos. Se eu usar todos os gatilhos e não usar esse gatilho 7, que é a preocupação com as pessoas, todos os outros gatilhos vão de água abaixo. Se talvez eu não utilizar nenhum gatilho, mas utilizar o gatilho da preocupação com as pessoas, eu consiga ter o mesmo resultado. Por isso, use os gatilhos mentais com sabedoria, mas não se esqueça jamais desse gatilho número 7. Preocupe-se verdadeiramente com as pessoas em fazer o bem, em verdadeiramente ajudar, em verdadeiramente cumprir com a sua palavra, com a sua promessa e verdadeiramente ser, de fato, uma melhoria na vida das pessoas, seja como pessoa, seja como produto ou seja como negócio. O gatilho da honestidade, o gatilho da transparência, o gatilho dos valores morais, o gatilho, de fato, da verdade tem um maior valor comparado a qualquer outro gatilho. E chegando então ao final do Resumo Cast dessa semana, se você gostou do conteúdo ou acha que seria útil para algum amigo ou conhecido seu, compartilhe nas suas redes sociais o Resumo Cast. Nós temos uma página no Facebook e um grupo no Facebook onde são postados materiais e algumas discussões a respeito dos livros que nós debatemos no Resumo Cast. E se você ainda não está recebendo o Resumo Cast automaticamente toda segunda-feira, sincronizado com o seu dispositivo móvel, acesse www.resumocast.com.br e lá nós temos um link com a explicação completa de como fazer isso. Se preferir, pode receber um e-mail com as instruções de como assinar e sincronizar o seu dispositivo para receber gratuitamente um novo episódio toda segunda-feira do Resumo Cast. Eu me despeço aqui então de Dubai, tenham todos uma boa semana
e até o próximo episódio.